E agora nós vamos para a quarta e última aula, que é a segunda parte prática da professora Natália Irata. Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar com os pontos de costura, né? Tipos de pontos que a gente pode utilizar para fazer a contenção e a conservação ali das peças, tá? Então aqui eu trouxe um tecido base de algodão cru, só para ficar mais fácil a visualização para vocês, porque quando a gente for mexer na peça, a cor, né, que a gente vai utilizar de linha é bem mais próxima da cor do tecido, então, né, para fazer os pontinhos não vai ficar tão visível assim. Então aqui eu trouxe de exemplo uma tela de algodão cru, que também é um material de suporte que vocês podem treinar, né, esses pontos, e agora eu vou trazer os dois tipos de agulha que temos. Então, a gente tem aqui uma agulha normal, tá? É uma agulha tamanho 9, então é uma agulha mais fina, justamente para evitar que a gente prejudique esse tecido, que fique um buraco muito grande, né, por onde a agulha passar, principalmente de tecidos mais finos, tá? Como um tafetá, um cetim. A agulha mais fina possível vai ajudar nesse trabalho para não deteriorar a peça. E aqui ao lado eu vou colocar essa agulha curva. É uma agulha curva, bem pequenininha, tá? E ela auxilia no processo de costura de determinadas partes onde você não consegue ter acesso, por exemplo, vou ter que colocar minha mão por baixo para, né, dar um apoio ali para passar a agulha. Então a gente utiliza a agulha curva porque a gente já vai enfiar no tecido e ela já vai voltar para a superfície sozinha. Então ela fica uma agulha mais prática para você estar trabalhando, principalmente no restauro, tá? Existem determinados tamanhos, né, determinados tamanhos e grossuras, digamos assim, né, dessas agulhas. Quanto mais fina também, melhor para você fazer o seu trabalho, tá? Então agora, né, eu vou começar com um exemplo de ponto. Então aqui eu vou fazer a demonstração do ponto corrido, tá? Então é um pontinho que a gente tem que fazer arremate no começo e no final. Então para fazer o arremate eu vou pegar, introduzir a minha agulha no tecido, só que eu vou pegar somente um fiozinho desse tecido, tá? E aí eu vou puxar aqui a minha agulha, minha linha, né? Vou deixar um pedacinho e aí eu vou pegar a minha agulha, introduzir novamente no mesmo buraquinho que eu já fiz e puxar. Isso vai criar, né, como se fosse um arremate aqui na peça. Opa, voltei. Então, volta de novo, que eu puxei demais e aí saiu a linha. Então, aqui, ó, ele tá travado e agora eu dou início ao meu ponto. Então, esse ponto corrido, a gente opta sempre por fazer ele com uma distância de mais ou menos meio centímetro. Então, eu pego aqui, vou fazer meio centímetro, mais ou menos, e pegar mais um fiozinho desse tecido, tá? Lembrando que aqui a gente opta por fazer esse ponto sempre do lado avesso da peça, justamente porque no lado direito ele não vai aparecer. Então, aqui eu peguei um pontinho, aí eu ando mais meio centímetro, pego mais um pontinho, né, mais um fiozinho desse tecido. Tá? Foi. Deixa eu puxar um pouquinho mais a linha. Continuando, pego mais um pontinho. E assim a gente vai. Então, é um pontinho que a gente acaba utilizando bastante. E é importante treinar para manter sempre uma linha reta, né? O mais reta possível. Para que o ponto depois fique bem bacana lá na peça. Então, eu vou fazer mais um. E aqui a gente vai virar para mostrar o lado direito para vocês. Então, aqui do avesso ele aparece, né, como se fosse uma linha contínua, e do lado direito a gente vê, né, o tecido praticamente íntegro, como se nada tivesse sido costurado, apenas alguns pontinhos de marcação. Então, essa é a intenção, fazer a costura aparecer o menos possível.
Então, aquele pontinho que acabamos de ver foi o ponto corrido, agora a gente vai fazer o ponto de alinhavo. Ele é um ponto utilizado para marcação, então não é um ponto que vai ficar permanente naquela peça, e é um ponto que a gente utiliza às vezes para segurar um tecido no outro, para dar mais segurança para a gente fazer o pontinho que vai ficar definitivo, tá? Então, ele é um ponto que fica mais aberto, é um ponto bem aparente, mas que depois ele será removido. Então, aqui, né, o primeiro ponto foi o corrido, agora a gente vai pegar um tecido liso para fazer o alinhavo. Lembrando que por ser um ponto que a gente vai remover, normalmente a gente não costuma dar nó, justamente para evitar, né, depois que você não consiga remover da peça. Então, a gente vai pegar. Então, aqui o ponto de alinhavo, a gente vai fazer o quê? Introduzir a agulha no tecido e voltar para a superfície. Introduzir a agulha no tecido e voltar para a superfície. Então, quando a gente puxar a agulha, você vai ver que vai formar um ponto, que é um ponto mais largo, mas justamente por esse processo de marcação e só facilitar, né, que prenda ou segure alguma coisa nessa peça. Então, eu vou, né, costurar aqui. E aí, ele fica um ponto aparente tanto do lado avesso da peça, quanto do lado direito da peça. Então, lembrando que por ele ser removido, não teria problema ele ficar desta forma. Então, aqui o ponto que a gente acabou de fazer foi o ponto de alinhavo, e agora daremos início ao pontinho de contenção, que é um pontinho que tem uma trava, digamos assim. Então, é um ponto que vai servir para segurar mais de um material. Às vezes, 2 camadas de tule, mais a camada de tecido da peça. Então, esse pontinho com trava, a gente faz da seguinte forma. Eu vou introduzir a minha agulha no tecido, pegar somente um fio deste tecido, e aí eu vou fazer um pontinho de arremate aqui, da mesma forma que eu ensinei dos outros. Então, eu volto aqui dentro do mesmo buraquinho que eu já fiz, e vou passar a minha agulha. Lembrando que é pra segurar o material. Então, vamos de novo aqui que escapou. Então, aqui a gente conseguiu já prender o material, né, a linha, e agora eu darei início a esse ponto. Então, normalmente, aqui a gente pode utilizar quando falta muito material. Então, supondo que aqui tenha um buraco, né, a gente vai medir mais ou menos o tamanho desse buraco, vamos supor que seja isso aqui. Eu vou até o final, da onde já tem, né, presença de material, e vou costurar. Então, vai ficar, né, uma costura bem ampla, e aí eu vou segurar aqui esse ponto. Aqui a gente não pode nem puxar demais e nem deixar a linha frouxa. E aí agora, eu vou vir pelo avesso do tecido para ir fazendo a contenção desse material. Então, eu vou pegar a minha agulha, vou voltar aqui. A linha saiu na parte esquerda do meu tecido. Eu vou passar ela pro lado direito, então aqui, né, só para ficar mais fácil a visualização, peguei do lado esquerdo, trouxe a minha linha pro lado direito. Eu vou introduzir a agulha no mesmo furinho que eu saí no tecido. Então, ele vai formar como se fosse um laço. Ó, ele formou um laço, né? E aqui dentro a gente tem a outra linha que a gente já havia feito passando. Aí eu venho aqui pra frente, né? Eu calculo mais ou menos a mesma distância. Venho aqui pra frente, subo com a agulha pra parte de cima do tecido, né? Do lado direito. Volto com ela no mesmo buraquinho. Volto lá pra frente. Subo com a agulha no tecido, dou a volta, né, por cima dessa linha que já havia sido feita,
e volto com a minha agulha por dentro do mesmo furinho que eu subi. Então, a gente percebe que vai criando uma costura, se a gente passa o dedo, ó, ele não se move, diferente de quando eu passo o dedo aqui. Então, é uma costura que serve pra gente fixar o material nessa superfície. Então, vou fazer mais alguns pontos aqui, para depois mostrar o outro lado para vocês. Então, aqui, né, a gente já prendeu toda a linha. Então, esse seria o lado direito da peça. Então, aqui eu vou virar do lado avesso pra gente observar como que ele ficou. Então, o lado avesso, a gente pode observar que também forma uma linha praticamente contínua, só que aqui a linha já tá totalmente presa no nosso material. E esse foi o terceiro ponto, que é o pontinho de contenção, que é um pontinho com trava. Então, aqui agora a gente vai fazer uma demonstração de um ponto espinha de peixe. É um ponto bem clássico, principalmente para fazer barras de calça, de saia, social, tá? Então, é um pontinho bem prático, justamente porque ele não aparece a costura do lado direito. Então, aqui, né, a gente tá simulando como se tivéssemos, né, uma barra. E aqui a gente vai iniciar o nosso pontinho. Então, eu sempre pego, introduzindo a agulha na parte que mais tem tecido, né, que seria a dobra de tecido da barra. Pra gente fazer um pontinho de arremate. E aí, esse ponto, normalmente, a gente vai fazendo caminhando pra trás, digamos assim, né? Não é um pontinho que a gente vai dar uma linearidade seguindo pra frente. Então, eu vou pegar, já fiz o meu arremate. Então, eu vou vir aqui na parte do tecido, acima, pegando só um pontinho, justamente para não aparecer do lado direito. Então, o lado que a gente tá trabalhando é o avesso da peça. Peguei um único pontinho na parte de cima, eu venho e desço para essa porção de dobra de tecido. Então, aqui eu já posso pegar uma quantidade maior de tecido. Lembrando que quanto menos tecido você pega aqui embaixo, mais delicada vai ficar a sua barra. Então, ele vai formar esse V. Aqui eu volto para a parte de cima do tecido e vou pegar também somente um fiozinho deste tecido. Eu desço para a parte de baixo onde tem a dobra e pego uma quantidade um pouquinho maior. E assim a gente vai fazendo até formar, né, essa espécie de zigue-zague na peça, né? Ou um desenho, né, de uma espinhazinha de peixe. Lembrando sempre de manter esse ponto com as mesmas distâncias para que ele fique harmônico e também fique mais delicado na sua peça. Então, aqui a gente já fez uma boa quantidade de costura, e aí eu vou virar do outro lado pra gente ver como que fica a costura na parte direita do tecido. Então, virando aqui, a gente observa que não fica marcação nenhuma de linha no tecido, tá? Então, é uma ótima opção de barra de costura, né? De costura para barra, né? Justamente para que não haja essa interferência e fique marca de costura do outro lado. Então, aqui, né, como a gente estava falando, foi feito um processo de contenção com o tule, né, nessa peça. Então, a barra estava aberta aqui embaixo, tem inclusive costuras, intervenções, né, anteriores que haviam sido feitas para segurar esse material.
Então, aqui, essa barra foi aberta, foi feita uma contenção com tule da parte interna, né, justamente para segurar esse material, né, e os fios que estavam soltos. E aqui por cima, depois a gente veio com um pontinho corrido, prendendo esse tule novamente, para depois fechar a barra. Então, se a gente abrir aqui, a gente pode observar que foi feita a costura no pontinho espinha de peixe, que a gente finalizou a demonstração dos pontos. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa nos outros, né, problemas que a gente vê na peça, nos outros furos. Então, vir com uma parte de tule para fazer a contenção desse material, prender esses fios que estão soltos e finalizar com mais uma camada de tule. E aí, o tule que vai vir nessa camada superior aqui em cima da peça, ele vai servir para evitar que mais parte desse material se perca. Então, né, ele vai fazer uma contenção aqui desse furinho. Então, aqui eu trouxe um exemplo de pontos que já foram feitos, né, de processos de restauro. Então, aqui em cima a gente tem um pontinho que foi feito, né, com a ajuda do microtule, justamente para fazer a proteção desse tecido. Então, tá aqui, né, a marquinha talvez apareça aí de uma forma um pouquinho mais clara, justamente na abertura do bolso. Então, de tanto a pessoa colocar a mão no bolso, aqui ele deu uma abertura, né, uma esgarçada do tecido. Então, a gente já trabalhou aqui. Primeiro, realizando com o tule uma contenção em volta. Então, a gente pode utilizar um pontinho corrido para prender esse tule na peça. E aí, a gente vai fazer uma costurinha para prender esses pontinhos que estão soltos. E assim, o tule, ele ficar preso. Então, aqui para a parte de acondicionamento da peça, eu trouxe como exemplo um cabide, ele está desmontado, mas só para vocês entenderem um pouco de uma estrutura de um cabide especial, feito especialmente, né, para condicionar uma peça de forma que ela sofra menos tensão com o peso da roupa, né, quando guardado em cabide. Lembrando que a maioria das peças a gente sempre opta por guardar de forma horizontal dentro de caixas polionda, tá? Então, aqui a gente tem, né, essa estrutura que seria a parte do corpo e aqui abaixo é a estrutura do quadril. Então, é uma peça que pode servir muito bem para vestir um vestido. E aqui em cima a gente tem a parte, né, dos ombros, então a gente pode observar que ela é encaixada aqui em cima e é uma peça bem mais larga do que normalmente a gente vê, né, nos cabides do dia a dia. E aqui a gente deixou exposto dessa forma para vocês entenderem o processo de acolchoamento desse cabide. É um passo bem importante, porque aqui a gente vai revestir esse cabide com essa manta, né, esse material fofinho, para que quando a peça entre nesse cabide, evite ficar com marcas de tensão, né? Então, marca de cabide, formar uma dobra no tecido. Então, por isso a questão desse acolchoamento. Obviamente, depois viria um tecido revestindo, né? Pode ser um tecido de malha na cor branca, né? Costurado inteiro nesse cabide, para poder depois vestir essa peça. Então, aqui, para falar um pouquinho de acondicionamento, né, eu trouxe alguns modelos de capas que podem ser utilizadas para guardar essas roupas, lembrando de peças que podem ir em cabides, tá? Então, aqui eu trouxe esse modelinho, é uma capa mais curta, tá? Toda branca, de tecido de preferência de composição sintética, por exemplo, poliéster. A gente opta por esse material aqui justamente por ser um material que não retém umidade, então, né, não vai ter problema dele reter umidade e isso fazer com que a peça estrague. Aqui a gente pode ver que tem um visor, né, uma telinha de plástico, que você pode colocar uma imagem de referência da peça para não ter que ficar toda vez, né, abrindo o zíper para identificar qual peça que é. Então, aqui, detalhe do zíper, é um cursor que tem um esmalte, né, na cor branca. Isso ajuda a preservar a parte metálica desse material, evitando que ela oxide e isso estrague a peça. E essa capa, o bacana, é que ela tem, ó, uma lateral, ou seja, uma capa que tem uma profundidade, e isso é bacana para peças que tenham bastante volume, tá? Então aqui, né, é o lugarzinho onde vai sair
o ganchinho do cabide, desculpa. E aqui é uma peça, né, que você abre o zíper, acondiciona a peça aqui dentro, vai fechar e aí ela vai ficar pendurada dessa forma, tá? Aí, seguindo aqui, deste meu lado, eu tenho um outro modelinho de capa, já é uma capa bem comprida, né? Então, para peças que tenham necessidade de armazenar bastante tecido, como vestidos ou casacos, ela já é uma capa mais fina, né? Então, ela não tem aquela profundidade que tem a outra, mas aqui a gente resolveu fazer com um item diferente. Então, o cursor dessa peça, ele é nesse material cromado, tá? É importante evitar a utilização deste material, justamente por ele sofrer uma ação de oxidação muito mais fácil e mais rápida. Então, ele pode começar a descascar esse material cromado, isso passar para a peça e esse item enferrujar de forma mais rápida, tá? Então, sempre optar por um material que tenha já o esmalte na cor branquinha. Mas a gente trouxe para ilustrar esse exemplo para vocês, né, e dar essa dica. E aqui também, com o visor para identificar qual é a peça, e um zíper que vai até o final, para ficar mais fácil a manipulação, quando necessária, né, de abertura desta capa. Aqui atrás, nós temos um exemplo de um saquinho, tá? Então, é um saco, né, que tem um fechamento super fácil, então, puxando, ele já fecha. E, normalmente, esses saquinhos, eles podem ser utilizados para armazenar itens de acessórios, então, um chapéu, um sapato, dependendo, né, do tipo de modelo, e consegue ficar guardadinho, né, de forma que não pegue pó, né, e evite a deterioração. E, obviamente, aqui também um visor plástico para você colocar a foto do seu trabalho. E, por último, temos aqui um exemplo de almofada, tá? Então, é uma almofadinha, né, de tecido sintético, com recheio de fibra siliconada, né, que é normalmente os recheios que vêm em bichinhos de pelúcia, é um material antialérgico, é um material também que não retém umidade, e essas almofadinhas, elas servem também para armazenar alguns itens, então, às vezes um acessório que é um pouco mais frágil, ou que compõe algum outro item, alguma peça que possa quebrar, então às vezes tem detalhes de gesso, detalhes de porcelana, ou mesmo chapéus, né, dependendo, tem a necessidade de ter algum material de apoio para evitar que se dobre e aquela peça deforme. Então aqui também a gente tem esse exemplo de uma almofadinha. Então, aqui, como a gente pode observar na imagem, né, a gente tem um manequim que foi feito praticamente sob medida para acomodar esse vestido de época, tá? Então, ele não tinha braços, eles colocaram esses bracinhos para acomodar as mangas da peça. A região do busto também, ela foi feita um enxerto, né, com um material para deixar ele no formato que acomodasse o busto, né, das mulheres daquela época, e a parte das costas também, eles utilizaram um material com enchimento para formar como se fosse uma anquinha, né, justamente nessa parte do quadril, e assim evitar que a ação da gravidade exercesse um peso grande nessa peça, e aí esse tecido sofresse uma tensão e deformasse ou então descosturasse alguma coisa. Aqui a gente tem alguns exemplos de acomodação em caixas especiais que foram feitas para acomodar um objeto específico. Então aqui a gente tem, na imagem da esquerda, uma caixa, né, que foi projetada para guardar essas peças de tecido. Então essas peças estão presas com fitas de tecido. Aqui a gente encontra, né, uma base, provavelmente daquele material, algo parecido com papel pluma, né, que é aquele papel que tem aquela espuminha no meio. Aqui, nas laterais da caixa, a gente encontra esse bloco de espuma de polietileno. É um bloco de espuma super leve, mas que também dá essa estrutura, principalmente para evitar que algum material caia em cima dessa peça e aí a peça fique amassada.
E aqui do lado direito, na parte superior, a gente tem também uma caixa projetada para acomodar um guarda-chuva de época. Então, a gente tem uma caixinha lateral para acomodar o cabo deste guarda-chuva, que foi feita provavelmente em algum material como uma espuma, né, desse bloco de polietileno, revestida com algum material que pode ser um Tyvek, né, como a gente explicou em materiais de apoio. E aqui foi feita uma caixinha com uma estrutura para acomodar o restante do cabo e aí a parte da ponta desse guarda-chuva para evitar que ele fique totalmente dobrado e aí forme uma marca permanente no tecido. Então aqui a gente pode observar nessa imagem que temos diversos modelos de corset, né? Então aqui eles fizeram uma caixa, então ele está acomodado em uma espécie de manequim, né, meio manequim, digamos assim. Eles fizeram somente a estrutura do corpo, colocaram o corset de forma a abraçar esse corpinho e ainda prenderam esse corset com um cordão, né, ou uma fita de um material que não vá transferir nenhuma cor e nem dar problema depois naquela peça. Então, é uma imagem também bem bacana. Esses itens já são guardados de forma vertical, justamente para não deformar a estrutura do objeto. E aqui, para finalizar, nós temos alguns exemplos de imagens de como pode ser acondicionado esse tipo de material, no caso, um acervo, ou dentro de uma reserva técnica. Então, lembrando aqui os exemplos das capas que eu apresentei, né? A gente trouxe uns modelos um pouco diferentes do exemplo aqui, mas a ilustração é a mesma, né? É uma capa que vai proteger a peça e aqui eles só posicionaram a imagem dessa peça de forma um pouco diferente, mas cumpre o mesmo resultado, que é proteger ali aquela peça. E aqui ao lado direito nós temos uma estrutura de metal, né, que foi utilizada para guardar caixas de polionda, justamente para armazenar peças de forma horizontal. Então, cada caixa aqui tem um item, ou dependendo do tamanho pode ter mais de um, de forma que fique totalmente acomodado e não deforme aquela peça. Então, né, eles numeraram as caixas, tem aqui uma foto de referência de cada peça que está lá, né, às vezes pode guardar também a ficha técnica junto, justamente para identificar, né, todo o material que está guardado dentro deste acondicionamento. E é isso, pessoal, a gente finaliza o conteúdo, né, que a gente acabou de ver, fechando aí o nosso ciclo do curso com o acondicionamento das peças. Espero que tenham gostado do conteúdo. E chegamos ao final deste curso e gostaria de agradecê-los pela companhia. Abraços e até uma próxima.